tanto que a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais adoecida, porque as pessoas não estão se vinculando emocionalmente, não estão fazendo essa conexão que para mim é tão importante, né? De olho no olho, de sentimento, porque isso nenhuma inteligência artificial vai dar, por melhor que seja, mas sempre vai ter que ter alguém operando aquilo ali, sempre vai ter que ter um ser humano segurando a mão do paciente, olhando no olho, entendendo a necessidade dele, e a gente não pode perder, na minha percepção, esse vínculo. Diferente, né? Quando é muito mais confortável ser entrevistado do que entrevistado, por exemplo, né? Porque eu sempre achei que, assim, eu sabia o que é que eu ia dizer, mas você tirar a informação do outro é preciso um talento, né? Um estudo. E aí eu perguntava muito ao Eduardo, né? Que é meu marido, que é comunicador, eu falava, o que é que eu pergunto? Como é que eu faço um roteiro? Ele falava, não faz. Vai conversando e a conversa vai fluindo. Então, uma das coisas que eu aprendi, né, nesse processo, agora como pode se achar com podcast, é que eu tinha também que começar a ter curiosidade e a perguntar, e não ser aquela coisa que eu sempre fui na medicina, né, de ter roteiro, fazer tudo certinho, porque vai acontecendo, né? E podcast é isso, né? O método é não ter método. O método é não ter método. Aí eu ficava toda vez assim, brigando, reclamando, mas Eduardo, me ajuda, não sei o quê, como é que é o roteiro, como é que a gente começa? Ele falou, vá. E aí eu descobri que o podcast tem vida própria. E cada podcast ficou mais interessante do que o outro, porque as coisas foram acontecendo. A gente falou de coisas que eu não achava que a gente ia falar. E deixou de falar algumas coisas que eu achava que eram importantes. Naquele podcast não foi. Então, eu acredito que esse é o ponto da comunicação, né? A gente nasce e a gente aprende a se comunicar. Algumas pessoas têm mais habilidade de se comunicar de forma mais assertiva, mais limpa, né? Que faz se entender melhor. Mas eu acho que é completamente treinável, né? E a gente cada dia vai treinando cada vez mais. E a comunicação, ela é diferente, por exemplo, quando eu estou me comunicando para apresentar um trabalho científico, quando eu estou me comunicando para dar uma aula, ou não pode se achar que eu, né, entrevisto, ou então eu tenho uma coluna na Rádio Jornal, que eu sou entrevistada semanalmente, né, por Anne Barreto, então cada comunicação, ela é diferente. Na rádio é de um jeito, na televisão é de outro, você tem que muito ver o seu público-alvo. Eu sempre falo, o ponto final da comunicação é você se fazer entendida da forma correta e você inspirar as pessoas, né? Fazer com que aquilo seja interessante. Aí isso a gente vai, né? Tô vendo, gente, como é bem-vinda. Oh, meu Deus! Eu apresento a doutora Ana Cristina França, empresária, médica dermatologista, mulher, mãe, né? Professora. E hoje a gente vai bater um papo aqui rapidinho, alguns temas interessantes. E a gente começou falando sobre comunicação, né? A importância da comunicação. Mas vamos voltar um pouquinho lá para o começo, Aninha. Como foi? Medicina por quê? Então, eu sempre fui extremamente estudiosa, né? Aquela aluna que tirava 9,7 e eu dizia, por que eu perdi 3 décimos? Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre achava que eu não sabia de nada, que eu precisava sempre aprender mais. E eu acho que isso é uma das características que eu acredito de quem faz medicina, porque a gente precisa estudar muito, se atualizar muito, né? É um volume de conhecimento que, às vezes, na faculdade a gente tem que aprender num período muito curto de tempo. Então, tinha essa questão dos estudos, mas tinha também a questão de eu gostar de ajudar, né? De eu gostar de tratar, de ajudar. Então, eu lembro quando eu era pequena, qualquer coisa na pele, eu já chegava e já como dermatologista quase, né? Já chegava, tentava curar, tentava... Eu gosto muito de aliviar o sofrimento do outro, né? E é o que a gente fala na medicina. Nem sempre eu vou curar, nem sempre eu vou trazer a solução, mas eu sempre vou aliviar. Então, eu sentia muito essa coisa de querer ajudar de alguma forma, aliviar o sofrimento. E a medicina, para mim, é uma grande vocação, né? Eu acho que as pessoas escolhem por vários motivos. O meu motivo é porque eu gosto de gente e eu quero ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, né? E eu descobri depois que esse seria o meu propósito, porque a gente vai estudando, né? E se entendendo. Então, o meu propósito, de verdade, é trazer essa melhor versão das pessoas, né, que eu brinco, assim, fazer com que as pessoas se vejam, né, melhor, promover saúde, porque antigamente médico só cuidava de doença. E hoje, como dermatologista, eu também promovo saúde nas palestras, né, nas entrevistas, aqui com os meus pacientes, explicando a importância da prevenção. E, para mim, a grande diferença da medicina nos dias atuais
não é só a gente tratar as doenças, mas a gente aumentar a longevidade. A gente também, por outro lado, ser exemplo disso, as redes sociais, elas trazem muito isso, né? Porque você pode falar, mas se você não faz, você, para mim, não tem crédito nenhum. Então, eu venho mudando muito, inclusive, os meus hábitos de vida, meu estilo de vida, né? Minha alimentação, meu sono, meu controle do estresse, a questão da atividade física, porque eu acredito que isso promove saúde. Então, a medicina foi por esses motivos. É interessante você falando assim, né, da medicina, aí vem a questão da tecnologia, e eu achei super interessante você falar que a medicina, porque gosta de ajudar pessoas, que é um processo humanizado. Isso. E ao mesmo tempo vem aí a inteligência artificial falando em substituir, em ter outras versões. O que é que você acha disso? Eu acredito assim, eu uso muito inteligência artificial, uso demais, assim, adoro os chats da vida, me ajudam um bocado. E eu acredito que dá sim para que eles entrem na vida da gente. Mas a emoção, né, o contato, o olhar, isso nunca vai deixar de existir. O ser humano, ele precisa disso. Tanto que a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais adoecida, porque as pessoas não estão se vinculando emocionalmente, não estão fazendo essa conexão que para mim é tão importante, né? De olho no olho, de sentimento, porque isso nenhuma inteligência artificial vai dar, por melhor que seja. Mas, por exemplo, se eu quero escrever um texto perfeito, se eu tenho uma ideia, ele vai me ajudar. Se eu quero ter alguma, né, uma revisão bibliográfica, ele vai me ajudar. Então, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu sou muito a favor, né? Hoje tem robôs que conseguem operar, conseguem tirar. Eu também acho maravilhoso, porque diminui muito as chances de erro. Mas sempre vai ter que ter alguém operando aquilo ali, sempre vai ter que ter um ser humano segurando a mão do paciente, olhando no olho, entendendo a necessidade dele. E a gente não pode perder, na minha percepção, esse vínculo, né? A gente vive numa sociedade líquida, né? Como Zygmunt Bauman falava um tempo atrás, que a gente vive numa coisa muito descartável, né? E isso eu não compactuo. Por exemplo, a gente se conhece há quantos anos, né? Porque eu sou tua dermatologista. Olha como ela é linda. Veja um trabalho de anos, mas assim, perfeita, né? Mas é o que eu falo assim. E a gente vai, né, ao longo desse tempo, eu já acompanhei várias etapas da tua vida, né? Não é uma consulta, não é um vínculo frágil, não é um vínculo que pode ser quebrado por qualquer coisa. Não, a gente construiu um vínculo muito forte. E eu acredito que o ser humano, ele precisa disso, né? Inclusive, o grande psicanalista Carl Jung, né? É. Ele fala muito isso do subconsciente, desses vínculos que a gente tem, que eles não são racionais. Não, Eles são transmitidos assim, no olhar, isso, no desenho, isso. de outras formas. E isso, pelo menos não ainda, a inteligência artificial Não vai conseguir. não consegue. Não, Até porque nós que operamos a inteligência. Então, se isso. você quer, por exemplo, fazer uma mídia diferente, você pode dizer, olha, o contexto, como eu gostaria que você pensasse, para te auxiliar ali, né? Mas para substituir é um pouco difícil. É. A tecnologia, ela traz isso para a gente, essa oportunidade de ver outros mercados, de identificar outras perspectivas. Uhum. E hoje a gente tem aí a medicina muito difundida, né? Se antigamente só tinha medicina nas universidades federais, de alguma forma, hoje a gente tem muita gente se formando em medicina. Tem. E a concorrência muito forte. Você não só é médica, como você é empresária também. Como foi essa jornada? O que você diria para as pessoas que estão se formando hoje em medicina? Caminhos que você levou e que te trouxeram esse sucesso que você tem hoje aqui com a sua clínica, com a sua carreira? Assim, eu acredito que o que me motiva é o meu propósito, né? O que me motiva é saber para que eu vim para esse mundo, né? E isso parece uma coisa boba, mas não é. Então, isso é para mim o grande. Assim, o que me gerou, o que me trouxe toda essa energia que eu tenho, né, de ir atrás, de procurar. Então, veja, eu fiz medicina na época que tinha Federal e FESP, né? Eram só duas faculdades aqui. Hoje a gente sabe que tem faculdade em tudo quanto é canto. A concorrência é enorme. Vai ter concorrência em tudo. Se você faz um bom trabalho, se você de verdade se importa com seu paciente, se você estuda adequadamente, né? Não tem como.
dar Dá errado. errado. Não tem como dar errado. Tem que Então, ser igual. então não dá, assim, eu nunca pensei em concorrência, muito pelo contrário, assim, eu sempre pensei, sempre foquei no que é que eu podia fazer de melhor. Então aí, estude, se dedique, sabe, não pare de estudar, por exemplo, além de hoje, né, ser empresária, ter uma clínica, estou montando um spa também, porque eu tenho essa veia empreendedora Sim. dentro de mim, né? E aí eu também voltei para a universidade, voltei para lecionar. Hoje eu sou professora preceptora de um serviço que forma médicos dermatologistas, um dos 5 que são credenciados pelo MEC. Então eu acredito que esse retorno para o meio acadêmico, esse estudo médico continuado, essa coisa de estar o tempo todo buscando o que é que tem de novo, estudando, vendo casos clínicos diferentes do que eu vejo aqui na clínica, isso, como médica, me dá ainda mais essa segurança, essa força, né, que eu sempre tive. Mas a competência, se você é competente, seguramente você vai ter seu espaço. E eu acredito que, com o passar do tempo, a medicina vai precisar do que teve em direito, por exemplo, aquele teste de OAB, né? Sim. Porque vai muita gente se formar e, infelizmente, nem todo mundo vai estar preparado para exercer, né? Porque é um curso muito que requer muita dedicação, requer muito estudo, requer muita paciência. São vidas, né? São vidas que estão ali, e a gente não pode negligenciar. Então, acredito que deva ter. Tem mais ou menos uma OAB nos testes de residência médica, porque poucas Sim, pessoas conseguem entrar, né? Por exemplo, dermatologia são hoje 3 anos, né? Você faz um ano de clínica médica dentro da dermatologia, de áreas específicas, depois mais 2 de dermatologia. Quando eu fui fazer, eu fiz 2 residências. Terminei o curso de medicina, fiz 2 anos de clínica, depois fiz 2 anos de dermato, prova de título especialista e comecei a trabalhar. Entendi. E tem uma curiosidade que eu acho que todo mundo em casa deve de ter também. Você tem sua clínica médica, voltou para lecionar e também trabalha no serviço público. Por quê? Porque eu acredito, né, de coração, que a gente deve um retorno à sociedade, né? Eu fiz uma faculdade na minha época pública, né? Eu pagava uma besteira, assim, porque era FESP, ainda pagava um pouquinho, mas era nada, assim. E eu tive toda a minha formação baseada nos pacientes que iam para o SUS, né? Nos pacientes que iam procurar ajuda no sistema público de saúde. Então, eu devo a eles o que eu sou hoje. E, na minha percepção, é entregar hoje uma médica, né, uma Ana Cristina França, dermatologista, com a minha expertise, com o meu tempo de experiência, né, ajudando não só os pacientes, mas também as residentes, não só trazendo informação, mas também trazendo formação, trazendo o que eu acredito, né? Humanização da medicina, respeito pelo paciente, interesse genuíno pela pessoa que está ali na sua frente, independente de qualquer coisa, né? Isso é o que me motiva a ficar no sistema público de saúde. A gente sabe das inúmeras dificuldades, a gente sabe que não há remuneração, né, adequada. A gente não está ali por essa remuneração, mas eu acredito muito que eu penso aqui nessa vida como uma grande passagem, né? Eu sempre pensei dessa forma. E eu acredito muito que esse tipo de atitude, eu acho que traz para mim, né? Eu acho que eu tenho um retorno muito grande. Isso me deixa muito bem. É como se eu tivesse com a sensação de missão cumprida, né? E além disso, aqui na clínica eu termino atendendo muito mais questões de estética, né? Então, tenho paciente, logicamente, de câncer de pele, de lesões de pele. Mas a maioria dos pacientes que hoje eu atendo são pacientes de rejuvenescimento, de fazer procedimento. E lá eu atendo quase que 100% os pacientes com doenças de pele. Então, isso também me dá a segurança de continuar estudando. Para qualquer paciente que eu tiver que me procurar, eu ter essa expertise de poder ajudar, né? Para mim, a dermatologia é isso. É uma especialidade que é clínica, cirúrgica e cosmiátrica. Cosmiátrica é a parte, né, da estética. Então, se eu tenho alguma coisa que não está muito boa, para mim eu não estou completa como dermatologista. Entendi. A estética, ela é um ramo, mas é o ramo que mais cresce hoje. É. Existe, de certa forma, um império, assim, né, da beleza, da imagem. Para você, o que significa isso, assim? Você acha que é extremamente importante a aparência? Excelente pergunta, Eline, porque pouca gente sabe da minha trajetória, né, em relação à aparência.
Quando eu estava no terceiro ano científico, mudou tudo, mas enfim, no último ano da faculdade. Vamos entrar nesse mérito, não, que eu fico toda perdida. A gente não pode falar sobre isso, mas enfim, quando eu estava terminando a escola, a época da escola para prestar vestibular, eu resolvi que eu iria engordar muito, por dois motivos. Primeiro, porque eu não queria relacionamento para não atrapalhar, porque meu foco era passar em medicina, então não queria ninguém perto de mim, não queria ser vista. E segundo, porque eu queria que as pessoas me vissem pelo que eu era por dentro. Então eu era gordinha, óculos fundo de garrafa, cabelo desmantelado. Consigo imaginar. Mas eu mostro foto, eu tenho prova disso. Depois a gente vai colocar aqui. Mentira. E aí muita gente, depois não, coloca mais não. É mentira. E muita gente que me conhece daquela época fala, meu Deus do céu. Eu falei, pois é, minha filha, ação embaixo, quem tivesse investido ali tava bem. Mas por quê? Porque eu pensava, minha gente, vê que é absurdo, mas eu pensava assim, muito músculo, pouco cérebro. Então eu era aquela intelectual, mas era muito da época mesmo. Eu era aquela intelectual de óculos, sabe? Eu focava só nos estudos, porque eu queria ser muito inteligente, muito estudiosa, muito dedicada ao que eu fazia, né? Uma pessoa extremamente íntegra, que nunca dei fila, porque eu achava que era um ato de corrupção, né? Então eu Mas achava que era coisa absurda. E pra mim não tem relativizar. Ah, não, besteira, não. Pra mim é ou não é, né? Eu sou muito essa coisa preto no branco. E aí, enfim, passou. Quando eu passei em medicina, eu tive 6 meses para entrar na faculdade. E aí, nesse período, eu comecei a ver. Eu falei, caramba, veja, passei em medicina, né? Muito músculo, pouco cérebro, nananã. Aqui a aparência assim, é besteira, mas eu não tenho ninguém olhando para mim. Aí foi a minha virada de chave, porque aí eu passei 6 meses, emagreci, comecei a me cuidar, porque aí eu já tinha conseguido entrar na medicina, porque aí eu tinha visto não, que não era o radicalismo, né? Porque a gente pensava assim antigamente, ou você é inteligente, ou você é bonito, ou você é não sei o quê, ou você não... Então, se eu tinha que escolher, eu escolhia ser inteligente, eu não ia, né? Então, assim, aí isso pra mim mudou muito. Porque quando eu entrei em medicina, eu já entrei assim, indo com a calça lá embaixo, já magrinha, não sei o quê. Aí já comecei a namorar. Meus namorados foram na época da medicina. E aí pronto, aí de lá pra cá também eu digo, agora não, peraí. E aí comecei a me cuidar, né? Muito dessa parte também externa, cuidar. E aí a gente descobriu hoje que músculo é vida, então comecei a fazer atividade física, comecei a olhar pra mim, comecei a fazer, né? Me cuidar. E quando eu entrei em dermatologia, aí você entra num mundo, né? Que é o mundo dos cuidados da vaidade. Mas eu nunca fui exagerada, sabe? Eu sempre fui muito pé no chão. E aí eu descobri que assim, o equilíbrio é muito importante, né? Porque as pessoas também que só olham para o lado externo, elas têm um vazio muito grande dentro delas. Então acredito que você conseguir equilibrar, você tá bem, porque veja, a primeira impressão é a aparência. Você vai olhar para alguém e a gente tem que falar, né? Que logicamente o belo atrai. Né? O Sim. belo atrai, o belo abre portas, o belo facilita nas profissões, né? E o belo não precisa ser o perfeito, né? Precisa ser uma pessoa, para mim, bem cuidada, que fica o melhor dela. Então, eu sempre penso assim, não tem o bonito. Às vezes uma pessoa, ela não tem traços, né? Tão assim, que todo mundo acha lindo. Mas é uma pessoa tão segura, uma pessoa que se cuida tanto. Então, a gente sim precisa se cuidar. A gente precisa se gostar, a gente precisa se cuidar e a gente precisa equilibrar. E aí eu falo que veja como são as coisas, né? A gente paga pela própria língua. A pessoa lá atrás que diz essas patricinhas, não sei o quê, o povo que só se ajeita, nananã, muito, assim, muita... Vazias. As vazias e tal. Aí daqui a pouco torna a Ana Cristina que cuida disso, né? Que cuida do externo. E aí, pra mim, foi muito importante e foi Mas uma eu sou mudança. testemunha, gente. Porque assim, a Aninha, ela tá dizendo aqui que ela cuida só do externo, mas não é, tá, gente? Ela, quando você chega aqui, você tem uma relação realmente com a Aninha. E ela, quantas vezes a gente passou uma consulta aqui conversando sobre várias coisas da vida, sobre negócios, sobre decisões. E isso é o que gera essa relação de confiança e vai criando ali a tua carteira de relacionamento, É. porque não deixa de ser. E nós somos amigas de vida, não é a Aninha minha médica, mas ela é minha amiga. Exatamente. De saber uma da vida da outra, de às vezes, e aí, como é que tá? Porque sai daqui, e como é que resolveu, não sei o quê. Então, isso eu sempre fiz, porque eu sempre escutei assim, não, porque médico não pode se envolver com paciente. Porque médico, eu escutava muito quando eu trabalhava na restauração, muitas vezes eu ia chorando, eu voltava chorando. E eu dizia, meu Deus, isso é tão injusto, assim, aquela pessoa morreu, mas
ela morreu por negligência, muitas vezes, né? Por estar ali um respirador que não tem tanto. Então, tinha várias coisas que passavam na minha cabeça que eu dizia, meu Deus do céu, não era para acontecer dessa forma. E eu me lembro que eu chegava na restauração, às vezes plantão noturno, todo mundo queria dormir. Eu disse, bora lá, minha gente, bora. Aí chamava o pessoal da endoscopia, eu disse, vamos liberar. Então eu movimentava o plantão para diminuir a quantidade de pessoas ali, para aumentar. Porque às vezes você dormir no hospital, às vezes no meio Não do é chão. difícil. Então eu sempre tive isso comigo. O pessoal de tirar sangue não chegou. Nem eu tiro, eu mesmo atiro, subia, tirava sangue. Então, isso aí sempre fez parte de mim, assim. Eu queria resolver o problema. E ali, eu não estava só numa posição, eu era médica, não, eu era médica, eu estava assumindo minha posição e minha postura de médica. Então, isso eu sempre pensei, sabe? De você, de fato, tá fazendo o que você veio para fazer. Então eu chamava, bora minha gente, vamos fazer não sei o quê. Ave Maria, Nia, tu não deixa a gente ficar quieto. Eu ia adentrar um pouco nesse assunto, né? Sobre sentimento, emoção, você se autoconhecer. Todo mundo que conhece a Ana, conhece pelo sorriso, pela energia, por essa força. E eu tenho certeza que em alguns momentos você já foi criticada também por essas mesmas características. Uhum. Também em algum momento você pode ter se colocado numa posição, será que eu devo ser assim, se eu não devo? Sim, totalmente. Né? E essa Totalmente. autoafirmação, como foi que você conseguiu superar isso e É. trazer para a sua vida essa autenticidade? Porque assim, você aprende algumas coisas do que é ser médico, né? Uhum. Então, não se relacionar tão perto do paciente, é você ter o controle das emoções, é você se acostumar com a dor do outro, porque aquela dor não é minha, né? É você estar dentro de uma caixinha atendendo não sei o quê, o paciente não ter seu telefone, não sei o quê. Aí eu falei, não sou médica para isso, eu não tenho que ir, eu não tenho que ser igual a todo mundo, né? E eu sempre tive o meu jeito de ser, né? Essa minha autenticidade, essa coisa de brincar, né? De falar, de não sei o quê, de me aproximar do paciente, de ser gente, né? E, assim, durante algum tempo eu fiquei assim, meu Deus, será que isso vai tirar o meu crédito como médica, né? Ou seja, a pessoa vai olhar e vai falar, caramba, ela tá fazendo tudo isso para chamar muita atenção da gente, para ser muito amiga da gente, porque talvez ela não tenha tanta competência e queira encobrir em relação a isso. Mas aí, assim, sabe qual é a melhor resposta para isso tudo? É você dar resultado. Então, a partir do momento que eu dava, né, que eu dava e dou resultado, que eu já tive de vários pacientes, poxa, eu passei por vários médicos e você foi a única que conseguiu resolver, né? Foi a única que conseguiu dar diagnóstico, foi a única que conseguiu me tratar. Então, eu tenho vários pacientes que às vezes chegam assim, olha, você vai ser a última porque eu já não aguento mais tratar isso. E aí eu via que bom, né? Porque esse meu jeito mais próximo, esse meu jeito mais autêntico, faz também com que as pessoas se abram mais comigo, se sintam mais acolhidas, se sintam mais cuidadas, né? Sintam verdadeiramente que eu estou do lado delas e que eu vou fazer de tudo para cuidar delas. Eu tive uma paciente recentemente, uma das muitas complicações que eu estou pegando por conta de procedimentos, né, médicos, dermatológicos, feitos por profissionais não capacitados. Essa paciente chegou, muitas, chegou para mim com um preenchedor quase aqui em cima do olho, já a pele ficando fininha para jogar esse preenchedor fora. E aí eu tratei, fiz a substância para derreter o ácido hialurônico e ficou uma área ainda meio grande. Aí eu pedi para uma colega que faz ultrassom, que é Cláudia Fontan, que é maravilhosa, para Claudinha dar uma cortesia para essa paciente, uma paciente que não, assim, estava com algumas dificuldades. Claudinha deu a cortesia e lá a Claudinha queria terminar de tirar. Ela disse, não, vou para a doutora Ana, não vou tirar mais para ninguém, ninguém mais mexe. Imagina. E aí eu disse, vixe Maria, porque não deixou mais ninguém pegar. E aí é uma coisa que eu vejo muito, sabe? Meus pacientes, eles ficarem muito fiéis ao tratamento, muito fiéis a essa ligação da gente, somente meus pacientes antigos. Eu atendo pacientes que eu atendi, sei lá, quando eu tinha 28 anos, começando dermato na clínica de Emanuel França, que veio para mim, tudo mais delas, mas que veio para mim assim, passou esse tempo todinho, né? Não procurou nenhum outro colega e disse, olha, eu estava lhe acompanhando e eu estava, né, vendo a oportunidade para vir aqui. E que voltou, eu falei, meu Deus, coisa boa. Então, tá dando certo, né? Tem um filme que eu adoro,
que é O Amor é Contagioso, de Patch Adams, né? Que é o Patch Adams, né? Enfim, que até o ator, né? Enfim, tirou a própria vida, mas é um filme que eu me inspiro muito. Então, por exemplo, eu sou aquela médica que acocora para abraçar paciente, que chega, vem assim embora, que dou abraço, que dou cheiro, que torço, que procuro saber como é que tá, como é que não tá, né? Então, Aninha, eu também arrepiei, é, é verdade. é isso, é isso. Eu digo, toda vez que eu vou em Aninha, eu digo, eita, hoje vou receber a minha abraço, que o negócio. E é muito legal, né? Meu, Muito não gostoso. adianta, assim, porque tem gente que às vezes quer ser assim, mas não é, então não faça. Se você não é assim, genuinamente, não faça. Você tem que ser o que Tem que você ser o que você é. é. Tem gente que muitas vezes é mais, né, retraído, não sei o que, tá ok, é o seu perfil. Então, o que é mais importante de tudo isso é você ser quem você verdadeiramente veio para ser. E isso a gente só consegue com autoconhecimento. Não tem outra forma da gente conseguir. E não é de hoje para amanhã, não é da noite para o dia, né? Eu já tive muitos momentos aqui, quando eu montei a clínica, que próximo ano faz 10 anos, que eu montei a clínica no ano, no outro eu me separei do pai do meu filho, e eu entrava, chorava, saía, botava um rímel, eu atendia. E uma vez uma paciente perguntou: Ana, a gente nunca viu você triste, você nunca tratou a gente mal, você sempre vem com um sorrisão na cara, abraçando, não sei o quê. Assim, como é que você consegue isso, né? E aí, e não era jamais falsidade. E aí eu falei para ela, falei: veja, vocês vêm aqui para o meu melhor. Vocês não vêm pegar o meu pior. Vocês vêm para ajudar vocês. Nessa hora, eu guardo a minha dor e vou ver a dor de vocês. Mas, por exemplo, neste momento, é um momento que eu estou fazendo uma separação do pai do meu filho. Então, isso para mim tá doendo bastante. Mas você não veio para o meu pior, você veio para o meu melhor. Então, isso eu sei, sabe? Dividir muito bem, dar o que eu tenho de melhor. É uma habilidade muito avançada, assim, né? De domínio emocional. É óbvio que a gente não é perfeito, né? Não, E em alguns momentos a gente pode deixar isso, não é problema nenhum, mas eu é, acho muito bonito, assim, da sua parte, conseguir fazer isso. E realmente é com muito autoconhecimento, né? Que é. a gente entrega o Não nosso consigo. melhor. Às vezes as pessoas ainda têm muito essa coisa assim do, ah, não, hoje, por exemplo, há 10 anos atrás, 15, 20, ir para academia todo dia é uma coisa que não estava na rotina das pessoas, né? Isso. Hoje já se tem a noção da necessidade disso e o porquê que a gente faz isso. Sim. E eu acredito que caminhando nessa mesma linha vai essa questão psíquica, mental, de Total. autoconhecimento. Cada vez Total. mais as pessoas estão fazendo análise, fazendo vários outros tipos de terapia, que e acho que foi a pandemia, né, que trouxe muito isso pra gente. Nesse período, assim, que você vem falando aí da sua clínica como um todo, qual foi o momento mais difícil para você? Que perguntinha! Que perguntinha! Um dos momentos difíceis, mas ao mesmo tempo que eu tive a resposta rápida, ou seja, já me deixou mais tranquila, foi assim que eu montei a clínica, né? Porque eu saí de uma estrutura, né? Trabalhava com o Emmanuel França, trabalhei quase 10 anos com ele, para montar aí para carreira solo. Era eu e eu, né? Você e você E mesmo. um ano depois eu me separei do pai do meu filho. Então, 2015, 2016 foram 2 anos muito difíceis para mim. Talvez os anos mais difíceis, né? Porque foi o período que eu estava nesse processo, né, de transição. Mas assim, eu converso muito com Deus, sabe? Eu sou cristã e eu tenho muita fé, eu acredito muito. E eu conversava muito, pedia muitas respostas, né? E a Uhum. primeira resposta que eu pedi, ele me deu no primeiro dia, né? Então, no primeiro dia da clínica, eu não estava ainda atendendo, mas todo mundo que vinha dizia, ah, eu já quero deixar marcado, ah, eu já quero deixar até acertado. Já quero, meu Deus. Como assim? E aí, nesse primeiro dia, quando eu vi as meninas, quando eu olhei, eu disse, eu tinha ganho o que eu ganhava um mês inteiro trabalhando na outra clínica. Então, ali foi, não é sobre valores, mas foi sobre a resposta que eu precisava. E quando eu comecei a ver que, assim, cada empresa tem um DNA, né? Cada empresa tem uma filosofia. E aqui, uma das coisas que eu sempre busquei, sempre coloquei para as meninas, é que o propósito daqui é deixar o paciente bem. Então, a gente vai resolver, né, minimizar a dor, minimizar o sofrimento, ajudar o paciente. O foco é o paciente.
Porque eu sei que existem muitas empresas que o foco são as metas, são os valores, né? Logicamente, a gente recebe pelo nosso trabalho. Isso é importante receber, e receber bem pelo seu trabalho. Mas não é aquilo que motiva, não é o nosso propósito. Então, quando a gente começa, é uma consequência de um bom trabalho. Então, meu foco sempre foi um bom trabalho. Eu tenho uma funcionária que acabou de chegar, Dani, que Dani disse isso: olha, a primeira empresa que eu chego e que eu vejo que não se importa com isso, e que eu posso conversar mais tempo com o paciente, porque tem que ir pro lugar assim, ó, bora o próximo, não é? Então, aqui não, às vezes assim, às vezes eu digo para o paciente, ó, marca no final do dia, porque a gente já faz o procedimento e conversa. Eu não tenho muito essa coisa, sabe? Eu gosto de resolver, de ajudar, né? E aí as outras coisas todas são consequência, e graças a Deus sempre deu tudo muito certo, eu tendo esse pensamento, essa filosofia, né? E teve alguns momentos também, que foram momentos que eu terminei abrindo espaço, né, para filosofias diferentes das minhas e que não andou, sabe? Ou seja, são momentos que a gente vai depois refletindo e a gente nunca pode, eu sempre falo assim, a gente nunca pode deixar de ser quem a gente é e deixar de fazer o que a gente veio para fazer, né? Isso é muito importante, né? E tem pessoas que conseguem se adaptar à filosofia de outras pessoas, mas no meu caso eu queria fazer o meu centro, né? Tanto que agora a gente está abrindo o SPA. Então a gente hoje tem 3 núcleos, né? Um núcleo de comunicação, que eu sou. Ai, eu sou aqui entrevisto. Um núcleo de. Eu posso se achar. Depois coloca aqui o link também para vocês. Tem cada coisa legal lá. Tá massa, de verdade. Tô aprendendo, né, devagarzinho. E aí tem a clínica, a nossa clínica, que é a clínica aqui em Pernambuco, que tem os melhores equipamentos, né, de tecnologia de laser do mundo. Então, a gente tem equipamento aqui, né, do mundo inteiro, os melhores. E tem um outro setor agora, que vai inaugurar dia 15 do próximo mês, Vamos botar aqui de janeiro, que é o SPA, que é o Mira Santé, que foi uma homenagem à minha avó, que é a minha maior referência de amor, de amor incondicional, de carinho, de cuidado, de me aceitar do jeito que eu sou, né, com as minhas nuances. E é uma coisa que, assim, eu incentivo todo mundo que está assistindo a gente, sabe? Não deixe que ninguém mude você. Não deixe que ninguém imponha o que é o certo, o que é o errado para você. Siga a sua intuição, siga a sua essência, sabe? É, conviva com pessoas que engrandecem isso, porque a gente é o produto das pessoas que a gente convive. Muitas vezes a gente acha que a gente está errado, mas não é, a gente só está no lugar errado, né? A gente só está convivendo com as pessoas erradas. Então, nunca deixem que ninguém tire a sua liberdade, a sua alegria, a sua vontade de ser quem você é, sabe? Não, a gente até pode se espelhar em alguém, mas a gente nunca tem que trazer isso pra gente como uma verdade. Você pode se inspirar, mas seja você, seja autêntico, né? Uma coisa que eu sempre busquei, eu sempre fui, falei isso muito pro meu filho, um dia isso virou contra mim, né? Porque tem um dia que ele, mãe, vou cortar o cabelo, vou não sei o quê. Eu falei, filho, não faz isso. Eu vou raspar o cabelo. Eu disse, meu filho, vai ficar horrível. Mãe, quem tem que achar bonito? Você sempre me disse Receba. que eu não me incomodasse com a opinião do outro. Porque, veja, se você fizer uma mesma coisa, 30 pessoas vão ter opinião diferente sobre aquilo. E aí você vai mudar de acordo com a opinião externa, ou você vai saber o que você é, o que você quer, e vai bater o pé na sua. Então, isso é importante. É uma das coisas para quem quer empreender, que acredite em você, pare de escutar lá fora e comece a escutar o que você trouxe, né, de material mesmo. E tem ainda uma situação que eu acho que muitas vezes a gente fica assim, pensando, não, vou fazer com fulano, vou fazer com cicrano, vou Isso. fazer. Não, e o tempo da pessoa não é o seu tempo. Isso. Então, muitas vezes é você mesmo. É você por Às você. vezes, o empreender é uma caminhada um pouco sozinha, né? Às A gente vezes fica não. querendo se apoiar e a gente se decepciona e a gente fica achando que o isso. caminho é mais difícil, mas se você seguir a sua própria essência e tentar fazer, transformar aquelas ideias em ação de verdade, Perfeito. as coisas podem começar a caminhar. Perfeito. Tem muita gente que assim planeja muito, não sai do lugar. E tem gente que também tem um impulso, faz, mas também não planeja. Então, hoje, com a minha maturidade, eu era o segundo. Deu tudo certo, mas assim, tinha coisa que eu digo, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Eu também. Mas dá certo. Dá certo. E, por exemplo, o podcast mesmo, eu sempre tive vontade, todo dia eu ficava pensando, vou fazer com alguém. Porque eu não sou entrevistadora, porque eu não sei o que lá, porque eu não tenho material ainda, né, tal. Eu tenho um estúdio lá, tudo certinho em Natal, mas eu queria gravar com a minha aqui. Tá fazendo aqui mesmo, gente. Não, né?
Mas o importante é que saia, que o conteúdo seja bacana, como é, assim. Eu achei legal você falar do seu filho, porque eu queria te perguntar algo justamente nessa sequência, nesse sentido. Assim, hoje, as meninas, adolescentes, existem estudos, vários livros, que eu tô lendo um livro agora chamado Geração Ansiosa, em que se fala muito desse número do impacto da beleza, da aparência, principalmente nas meninas Sim. adolescentes, é um números muito sérios que trazem um alto nível de ansiedade e depressão por Uhum, conta dessa questão da aparência e uhum. dessa ditadura que se impõe. Como você falaria para os pais dessas meninas e meninos? É, você, como mãe, como faz para resolver isso, assim, para tentar amenizar? É uma pergunta tão interessante, tão profunda, porque eu venho refletindo muito, né, essa obrigatoriedade da perfeição. Então, muitas vezes eu pego adolescentes e com acne, e acne de maquiagem, acne que a gente chama de cosmética, porque não consegue sair de casa sem base, sem rímel, sem isso, sem aquilo, maquiada, produzida, né? E eu fico pensando que na minha época, né, se você pegar assim, há um tempo atrás, a gente ia para a faculdade, para a escola, né, de cara lavada, com a roupa folgada. Hoje não, hoje eu acho que há uma. As meninas estão ficando, querendo ficar mulheres com muita velocidade, estão, né, deixando essa parte tão importante, né, de serem adolescentes, de serem crianças, já estão querendo pular, né, muitas vezes até sensualizando com roupas, né, com calçados. Eu vi uma coisa assim que me deixou horrorizada, né, eu conversando com uma colega, ela disse, não, porque fulana que tem 15 anos tá indo para tal lugar, que é um lugar aqui de comida japonesa, com a amiga para tomar uns drinks, porque o motorista vai levar, elas vão tomar uns drinks e vão voltar. Eu falei, com assim, Com 15 anos. não, eu falei exatamente, eu falei, tomar o quê? Um drink é sem álcool, né? Não, com álcool. Eu falei, nossa, como é que você permite que seu filho, né, adolescente, até incentiva que ele beba, né? E tem um trabalho que mostra exatamente isso. Ah, mas se eu proibir é pior. Não, não é pior. Tem trabalhos científicos que mostram que não é pior proibir. O meu eu não proíbo dizendo não faça, mas eu explico para ele o funcionamento, que o QI dele vai reduzir, que o álcool traz esse problema. É a mesma coisa das meninas que chegam aqui maquiadas e falo, gente, maquiagem é para cobrir imperfeição. Vocês não têm imperfeições, então, Eu tô né? com a pele, né? Vocês não têm, De vocês são pêssego. perfeitas, vocês são perfeitas. E aí eu chego a conversar, aí negocio, vamos fazer assim, quando for para uma festa, vocês coloquem, mas assim, no dia a dia, bota um protetor com cor, porque eu já estou incentivando o uso de protetor, né? Bota só um blushzinho. Então, a gente vai negociando. Mas acho que o mais importante de tudo isso é trazer para eles a ideia, né, que cada pessoa ela é única e que beleza não é uma coisa que todo mundo tem que ser igual, né? Porque hoje com as redes sociais, uma coisa muito séria, que eu queria às vezes que desse um apagão, um reset, que a gente não tivesse mais celular, que a gente não tivesse mais rede social. Aí não ia ter esse programa, né? Mas assim, aqui tinha que ter. Mas assim, de verdade, que a gente se desligasse disso, porque a gente está adoecendo coletivamente. E essa é uma das formas de adoecimento, né? A busca da perfeição, que não existe. Somos imperfeitos. Um lado é diferente do outro, né? Muita gente bota vários filtros para parecer ser uma coisa que não é. Às vezes você encontra e fala. Sim, fulano não vem não. Sou eu, tá. Não é verdade. A pessoa tá completamente diferente. Gente, pra que isso? Pra que Eu acho que a isso? conversa sempre tem que acontecer, né? E as pessoas Sempre precisam observar, né? Ficar precisam, olhando, precisam. ver o E que tá sendo dito, interpretar com o exatamente. nosso olhar mais maduro, né? Para poder tentar ter essa conversa. Eu tenho uma sobrinha bem novinha, assim, também, que é louca por maquiagem. Aí é isso, né? Os jogos online são de maquiagem. A gente sempre brincou, né? De boneca, Isso. tal, e socializou. Mas eu não tinha eu acho que não tinha tanto esse apelo como tem hoje, né? É Não. algo pra gente observar, né? Não É, que não possa usar, que não possa. Eu é acho isso, essa bacana, só precisa negociação. mostrar isso assim, ó, massa, usa tudinho, mas você é bonita do jeito que você é também. Perfeito. E tá de boa, não fica encucando com isso, não. Acho que tem que ter essa conversa, porque parece que não é necessário, assim, é subentendido, mas
para a criança, não, Não é, não não acho que é. Ela seja. precisa entender. E também, eu não sei se você, assim, tem uma geração agora que é a geração low profile, que é massa, que é aquela que não quer aparecer, É a geração sabe? Z, minha filha. É a geração que O não povo é quer. assim, não quer nem. Meu filho é assim, ele não quer aparecer, Tem ele não foto no quer. Instagram, não tem não sei o que, ele só tem entre eles. Mas sabe por que isso? É. Eu sei porque eu tô fazendo um estudo sobre isso, de um aplicativo que a gente tá desenvolvendo para os jovens. Eles têm medo do cancelamento. Meu Deus. Então, se eu for ser rejeitada, é melhor que eu rejeite antes. Eles têm medo, assim, do que vai. Tudo que vai se colocar é de uma maneira mais delicada, tudinho, porque eles têm medo do cancelamento. Nossa, Né? Porque olha, eles não olha querem que aparecer. ponto a gente É. chegou, né? Ou seja, é uma fobia, não deixa de ser uma fobia social, né? Deixa de ser. É. E outra coisa, o medo da rejeição. E aquela Medo coisa, da eu rejeição. tenho que fazer tudo igual a todo mundo e tenho que estar igual a todo mundo, E ser me vestindo validado. igual para ser validado. E é isso que a gente tem que falar, como eu falei pro meu filho, daqui que já É. raspar o cabelo, chegou autêntico lá na escola. Porque ele escutou de casa dizendo, e por isso que foi autenticidade também. Então, muita gente, a gente talvez tenha que trazer isso, né, como formador de opinião, para mostrar para as pessoas que não, que é bonito é o que é único, é o que é autêntico, é o que é individual. Tanto que, assim, na minha prática médica, dermatológica, eu não deixo todo mundo igual. Eu não procuro, né, porque tem. Hoje eu escutei um elogio da minha boca, viu? Você tava me maquiando. A sua boca tem crescimento. Mas é engraçado. Mas é isso, a gente faz de uma forma que você já é linda, então eu vou só melhorar um pouquinho mais o teu natural. Não vou dar uma boca desse tamanho, uma bochecha desse tamanho, um olho. Então, gente, eu sempre falo, a gente tem que melhorar o que já existe. Eu não posso transformar as etnias, eu não posso transformar todo mundo na mesma forma, né? Teve uma época que se fazia muito isso com a história dessas, eu até brinco, né? Demonizações faciais, que médico nenhum usa esse nome de harmonização, né? Isso não é um nome dermatológico de jeito nenhum, a gente até não gosta desse nome, mas era uma prática que se botava tantos ml aqui, não sei quanto na boca, fazia todo mundo igual, era em série. Né? E a gente não, por exemplo, vai ter gente que eu não vou botar preenchedor, eu vou botar bioestímulo, então cada pessoa eu faço de uma forma diferente. E voltando para a questão dos adolescentes, o que eu venho vendo mais é essa necessidade muito grande de intervenções, né? De querer ajeitar o nariz, de querer botar mama, de querer tirar mama, de querer fazer lipo, de querer. Não, gente, não é o momento. Você está em fase de crescimento. Vai se divertir, vai brincar, vai aproveitar. Né? E eu acredito que muito disso que a gente está vivendo, infelizmente, veio da questão das redes sociais, veio da questão da internet, dessa comunicação, porque antigamente a gente fazia nossas besteiras no mundo, Né? ninguém nem sabia, ficava escondida, revertia, só que agora está gravado, filmado e vai para a eternidade. Então, hoje a gente vive numa prisão dentro da sociedade, que a gente acha que a gente está livre, mas a gente está aprisionado. Às vezes dá vontade de ir para uma ilha bem deserta, mas é isso, assim, acho que é aprender a viver com a nossa realidade, né? E aí eu queria te falar também uma coisa tão importante, né? Você falando, porque eu também resolvi ser entrevistadora, não sei o quê, participar do podcast. Eu já dei muitas entrevistas na minha vida, muitas. Perdi as contas, né? Para vários jornalistas, em várias emissoras, né? De várias formas. Mas é a primeira entrevista que eu conto coisas, esses detalhes, é essa. Que coisa boa. De verdade. Assim, é o primeiro podcast que eu conto quem eu sou, assim, que eu me abro com histórias que eu acho que eu nunca contei, nunca abri. E que agora eu tô me sentindo à vontade de falar. Assim, a intenção do programa é essa. É que a gente converse aqui sobre as histórias das pessoas na vida real, de verdade. Quem é a Aninha de verdade? Porque existe ali a Ana profissional, a gente faz vários papéis na sociedade, né? Mas acho que as pessoas têm curiosidade de entender, assim, a tua essência. E é tão difícil, assim, a gente conseguir passar, né, o que realmente mexe com a gente, o que move. Isso é muito bacana, assim. Eu acho que você mostrou quem você é. Eu queria isso, assim, que as pessoas conhecessem quem é a Mia de verdade, né? Isso é muito bacana. Então, assim, queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi massa de verdade, assim. A sensação é que você já nasceu pronta. Oh, meu Deus! Siga em frente e, assim, uma coisa importantíssima, você consegue deixar as pessoas à vontade a ponto delas contarem
né, determinadas coisas que não contam de forma habitual, viu? Parabéns, foi massa, massa, massa de verdade. É isso aí, minha gente. Daqui a pouco a entrevista vai estar lá nos canais. Tem. Aninha, onde é que as pessoas podem te encontrar? Então, a gente tem o Instagram, o meu, né, que é @na Cristina França. Esse aí sou eu que faço mesmo, minha gente. Então, não vai ter seguir uma linha, uma ordem, não. Esse aí é o meu, eu falo o que eu quero, boto o que eu quero e tudo Mas mais. é massa, ela fala várias coisas interessantes lá da rotina. Eu vou colocando que eu vou descobrindo, dividindo com vocês. Tem o da clínica, que é a clínica da Cristina França, esse já é um profissional, esse já é, né, já tem uma equipe que cuida dele, né? Tem aqui a clínica na Cristina França, tem o Spa Almira Santé, e aí vocês encontram a gente pelas redes sociais, lá tem os contatos, telefone, Vou endereço. colocar tudo aqui no link aqui embaixo. Tudo por aqui, estou à disposição. E é isso, gente, assim, eu queria agradecer muito a Aline, né, ela ter feito a primeira entrevista na minha vida que eu contei detalhes dela. Eu sou uma entrevista vendo com o dermatologista e pouca gente conhece. Às vezes a pessoa tem uma visão da gente diferente de quem de fato a gente é, né? E essa proximidade para mim é muito importante. Eu gosto de abrir, eu não tenho essa coisa de fechar o que eu sou, não. Eu gosto de falar e até para aproximar, né, as pessoas. É isso. Essa é a Aninha, minha gente. Foi isso e vamos embora. Tchau.